Você já está utilizando o Gemini com as outras ferramentas do Google Workspace? Por exemplo, Gmail, Google Drive, Google Agenda, entre várias outras ferramentas? Se não está, você está perdendo tempo, porque ela já está fazendo coisas bem legais aí pra gente, até mesmo na versão gratuita. Eu sou o Tarso e hoje eu vou te mostrar exatamente isso, como trabalhar com o Gemini utilizando as outras ferramentas do Google e fazer isso ser muito útil no nosso dia a dia. Se você gostar desse vídeo, curte, se inscreve e compartilha com quem pode se beneficiar. Então, bora pro vídeo. Vem comigo aqui então, se liga no que eu fiz. Pedi para ele analisar o meu Gmail, então eu coloquei aqui um @gmail para ele fazer um resumo dos meus conteúdos da semana, coisa básica, certo? E aí ele começa fazendo aqui, ó, com uma base e tal, ele analisa a semana, porque eu pedi da semana, aí ele me diz o que eu trouxe. Eu peguei um e-mail aqui, né, que é o e-mail que a gente utiliza na aula, que não tem muito e-mail que eu recebo, então ele acaba recebendo essas coisas mais simples, às vezes até spam e tal. Mas enfim, ele fez uma análise, ó, o que é? Você recebeu um aviso sobre atualização, bababá, detalhes, a outra coisa que ele trouxe aqui, gerenciamento do Google Drive com FileRev, que é uma ferramenta aí que dá para a gente utilizar também, o que é, destaques e tal, né? Perguntei até para ele se ele consegue apagar esses e-mails. Mas aí ele me disse que não, né? Ele só consegue ler, fazer um resumo e tal. Esse é um ponto importante também. Então, ele consegue ler vários conteúdos que a gente tem, trazer informações, mas ele não consegue agir lá dentro dessas ferramentas. Olha, deleta daqui, passa para lá, ele não consegue fazer essas coisas. Entretanto, já consegue fazer coisas bem legais aí pra gente. E aí, só que também tem um ponto, né, que eu esqueci de mencionar aqui. A gente precisa autorizar antes, tá? Então eu vou até deixar aí na tela, por exemplo, o que aconteceu quando eu pedir isso daqui, o que ele fez, né? Ele pediu para eu confirmar que eu permito que essas ferramentas interajam entre si. Por quê? Porque a inteligência artificial do Google vai ler as minhas informações, vai ler os meus e-mails. Eu posso correr um risco de privacidade e segurança caso eu não goste desse tipo de coisa, certo? Inclusive, eu já gravei um vídeo falando exatamente sobre isso. Recomendo para você entender um pouco do assunto, tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre isso daqui. Então, eu pedi para ele apagar, ele não consegue, pá. Aí, a gente vem aqui e pedi para ele olhar a minha agenda. Será que ele consegue? Sim, ele falou que ele consegue, né? Então ele está analisando a minha agenda e ele disse que eu não tinha nenhum evento. Aí eu até brinquei, né? Pô, tô com tempo livre então, né? Aí ele falou que é uma excelente forma de ver as coisas. Maravilha, então até aqui não tinha nada mesmo, né? Ele até perguntou se eu quero um voo, um hotel, né? Que ele me ajude a pesquisar, seria legal. Mas enfim, aí pedi para ele analisar novamente. Por quê? Porque eu fui lá na minha agenda, criei um evento então, para ver se ele conseguiria identificar a minha agenda. E aí ele fez, ó, ele encontrou um evento, ele me disse qual é o evento, então o título do evento, quando ele vai ocorrer, o local, ele detectou o local, porque eu coloquei lá o local, e ainda a informação na descrição, né, para eu não esquecer minha dentadura, né? Então, enfim, ele conseguiu ler até o que eu coloquei na descrição. Ele me trouxe aqui o meu evento. Se eu clicar aqui, ele me leva direto lá para a minha agenda dentro deste evento, tá? Aí pedi para ele analisar novamente, por quê? Porque eu coloquei um link de Google Meet nesse evento que não tinha, eu criei para ver se ele ia conseguir encontrar, mas ele não conseguiu encontrar. Ele trouxe a mesma informação, reforcei a pergunta pedindo para ele me trazer o link do Meet, mas ele também disse que não conseguiu. Aí pedi novamente para ele analisar a agenda porque eu criei um outro evento pedindo para ele já com o link, né, para ver se ele agora identificava. Não identificou, tá? Qual é o link da reunião? Você vai ver que ele não trouxe e tal. Reunião, bababá, não tem um link, ele não trouxe o link. Então, para eu entrar no link, o que eu poderia fazer? Clico aqui no evento, está vendo que aqui são os eventos, ó. Se eu clico aqui, ele me joga para o calendário. Se eu clico aqui, ele me joga para o calendário já dentro deste evento. Então, eu vou clicar neste aqui, com reunião de investidores, por exemplo. Maravilha, ele abriu aqui a minha agenda e já abriu o evento em si. Posso simplesmente pegar aqui, ó, tá vendo o link? Caso eu queira, eu pego o link, posso editar, excluir, enfim, ele me trouxe o meu evento certinho. Beleza, né? E aí eu pedi, olha que legal, agora a gente vai entrar numa parte de análise, né? Eu pedi para ele aqui, ó, quero organizar melhor a minha agenda e mudar os horários dos meus compromissos. Você tem alguma sugestão aí para quais horários e dias colocar cada compromisso? Então agora ele tem que ser mais estratégico, né? Tem que analisar minha agenda, tem que ver o que está em cada dia, onde tem coisa vaga e o que é interessante. Enfim, olha aí, ele fez uma análise, ó. Seus compromissos são de naturezas muito diferentes. De fato, um é uma reunião com investidores, o outro é para ir ao dentista. Aí ele analisou, ó, os eventos atuais, como eles estão,
Ele até classificou aqui como tipo, a duração ele entendeu lá e tal, e ele deu sugestões de reorganização aqui para mim. Então ele aqui, ó, esse aqui vamos manter na sexta, é um compromisso presencial, por quê, né? Qual é o racional por trás? Ele até escreve aqui, o racional. Qual é o racional por trás? É um compromisso presencial com hora marcada. Então manter na sexta pela manhã permite que termine o compromisso e depois tenha tempo livre na sexta à tarde. Aí a reunião ele passou para quinta, e ele até diz aqui para eu também ter mais espaço no meu final de semana, que ela estava no sábado, né? E aí ele diz aqui também outra ideia, que é agrupar. Então você coloca tudo na sexta, olha aqui, ó, sugestão de agrupamento. Foi para sexta de manhã e mover para a sexta, no caso ele colocou um horário aqui, ó. Tá? Então, olha que interessante, ele me deu sugestões aqui. Ele poderia estar trabalhando aqui como se fosse, sei lá, minha secretária, me ajudando aqui nas ideias e tal. Então, isso é bem interessante. Agora a gente vai avançar, a gente vai fazer um outro caminho aqui. Pedir sugestões da agenda, mas agora eu quero uma direção, né? Como que eu faço para chegar ao meu dentista? Que rota eu devo seguir, sendo que eu estarei em determinado endereço e eu vou de bike? Então ele fez isso para mim, ó. Ele calculou para mim, ó, claro, vou traçar uma melhor rota. Aqui está a rota de bicicleta da Faria Lima até tal endereço aí da Paulista, né? Legal, então ele me disse aqui qual é a rota, a informação, bababá, beleza, então são 6 km, 26 minutos, tal, colocou a via, posso exportar aqui para a planilha se eu quiser, e eu ainda posso clicar aqui, ó, o link para a rota. Aqui ele até me diz, ó, você vai começar aqui, vai passar por lá e tal, então ele me mapeia, certo? E olha aqui, ele me coloca aqui no mapa, então eu tenho aqui o mapa do que eu vou fazer, ó, trajeto de bicicleta, ele me coloca já, eu vou sair daqui e vou para o ponto B. Então olha que louco que a gente está com uma ferramenta aqui que ela consegue me ajudar na minha vida de diversas formas. Ela me ajuda analisando minha agenda, reorganizando minha agenda, ou melhor, me dando sugestões de reorganização, porque ela não vai lá e reorganiza para mim, ao menos ainda. Me traz aqui mapa do que eu posso fazer, já que eu vou de bike e tal. Poderia até mesmo pedir orientações que eu vou de ônibus, quais os ônibus eu pego, certo? Então, talvez ele já consiga me ajudar nisso aí também. Eu não testei, mas é bem forte a chance aí de conseguir. Algumas coisas eu perguntei para ele aqui, se ele consegue falar comigo, se ele consegue ver minha tela e tal. Aqui ele não consegue, pelo menos não nessa versão gratuita. Ele diz que é tudo por texto, mas ele consegue ajudar de algumas formas. Seguimos aí o baile então. Quais são os maiores arquivos que eu tenho então do meu Google Drive? Eu pedi para ele analisar isso. Aqui ele não conseguiu resolver. Ó, não foi possível listar os maiores arquivos, porque ele não consegue pegar os metadados, aqui ele fala. Então ele não consegue analisar tamanho e tudo mais, né? Mas ele consegue, ó. No entanto, lembro que você recebeu um e-mail, ó, ele leu meus e-mails aqui, ó. Presta atenção, eu estava falando do Google Drive, mas ele lembrou de um e-mail que eu recebi. Então ele analisou o que ele tem lá do meu Gmail quando eu estava batendo um papo com ele do Google Drive. Aí ele analisou aqui, ó, no início dessa semana eu recebi, né? Falando aqui o que é, um resumão aqui, ó. FileRev tem se mostrado uma ferramenta inestimável. É um e-mail de divulgação que eu recebi, né? E aí ele leu e entendeu que, opa, pode ser interessante relacionado ao assunto que ele está perguntando aqui, né? Maravilha! Então ele me traz as informações sem eu nem ter pedido. Ele trouxe porque ele entendeu que ele não resolve aquele problema que eu perguntei para ele. Quais são os arquivos, os maiores arquivos? Então ele supôs que eu quero limpar espaço, essas coisas, e foi caçar alguma forma de resolver isso aí. E olha aqui, ó, arquivos mais recentes encontrados na pesquisa. Tabela de custos, aula GPT, bababá. Então ele trouxe alguns arquivos, mas ele não consegue analisar o tamanho e tal, né? Aí eu pedi para a gente bater um papo mais com ele, ó, em forma de checklist, o que você consegue fazer ou analisar dentro do meu Google Drive, né? Aí aqui ele diz algumas coisas que ele consegue fazer, ó. Então é até interessante, se quiser printar aí o que ele consegue fazer, ó, manda a bala aí, printa para você entender mais ou menos o que ele consegue fazer, busca por tipo de arquivo, resumo de conteúdo, análise de dados simples, né? Então ele consegue extrair e analisar dados de uma planilha, então eu posso deixar lá uma planilha e pedir para ele analisar para mim, enfim, ó, até o proprietário ele consegue saber, beleza, e o que ele não consegue? Também pode printar aí se você quiser, olha aí, ele não consegue então apagar, renomear, isso aí eu já imaginava, né? Tamanho ele não consegue também. Beleza, algumas coisas ele não consegue fazer, mas ele já consegue fazer bastante coisa. E aí, seguimos o baile então.
fui lá e pedi para ele listar para mim os documentos de texto, que tal, que seja Docs ou PDF, ele listou alguns, não listou todos, tá? Aqui talvez até tenha falhado de alguma forma, porque tem mais conteúdo em texto lá, ele não conseguiu listar. Mas aí eu joguei um arquivo lá, pumba, que se chama autobiografia, certo? E aí eu pedi para ele analisar se ele encontrou. Ó, tem uma autobiografia aí? Sim, ele encontrou. Mas ele diz até que não é minha autobiografia, né? Então é uma autobiografia aqui encontrada que é alguém que escreveu, certo? Ó, é uma análise acadêmica e não uma autobiografia pessoal escrita por você. Então ele até tentou achar algo que eu estava escrevendo, né, como uma autobiografia. E aí, legal, é isso aí que eu queria. Agora faça um resumo então dessa autobiografia, desse documento que você encontrou, com até 700 palavras. E ele me trouxe aqui um resumo. Então, se eu tinha um documento lá, sei lá, um livro, peço para ele fazer um resumo para mim, que eu quero de repente estudar, alguma coisa do tipo, ele vai lá e faz. Então ele trouxe o resumo, ó, resumo, para lá, ponto 1, ponto 2, a tese central, investigação, e ele ainda me traz depois, ó, que ele fez uma certa boa investigação e me traz uma conclusão. Então você consegue visualizar o cenário aqui, o que a gente conseguiu fazer com o Gemini? Linkou com o Gmail, linkou com o Google Agenda, linkou com o Google Maps, linkou com o Google Drive, então ele conseguiu mapear tudo isso daí e me ajudar de diversas formas. Para você, de repente, mandar aqui um comando para ele, você não precisa necessariamente colocar o arroba, mas você pode, facilita a tua vida. Quando você coloca o arroba, você pode citar essas ferramentas aqui, por exemplo, e pedir para ele analisar ela, ó, Gmail, tá? Aí ele diz aqui, ao enviar este comando, você vai ativar o Gmail. Então, se ele não estava ativado, ele vai ativar. E aí ele vai pedir para você dar permissão. Como é que funciona isso? As pessoas têm muito medo e tal, né? Isso não vai funcionar sem a sua permissão, ou pelo menos não deveria. Se funcionar é em off, né? Mas enfim, precisa da tua permissão. Então, essa é uma forma. Quando você ativar isso daí, aí sim ele vai começar a trabalhar. Vou te dar um exemplo. Você vai vir aqui no seu Gmail, clicar aqui na engrenagem, configurações, vai mostrar todas as suas configurações, vai lá e aí vai vir em geral, e aí você vai procurar aqui, ó, recursos inteligentes do Google Workspace, certo? Então você vai ativar ou desativar esses recursos. Se você clicar aqui, ó, o meu está ativado, por isso que ele trabalha tudo em conjunto aí. Beleza? Ó, sugestões e respostas no app Gemini e tal. Então você precisa ativar. Ou seja, você tem uma baita ferramenta na tua mão que consegue te ajudar aí como uma baita assistente do dia a dia, né? Uma secretária aí que pode te ajudar de inúmeras formas. E não só secretária, porque você pode pedir para analisar seus dados, fazer resumos e tudo mais, né? Então te ajuda de inúmeras formas, tá? Tudo isso aqui de forma gratuita, porque você ainda pode utilizar a versão Pro aí, né? A versão Plus e tudo mais. Então você tem mais opções ainda se você assinar a ferramenta. Bom, não vou estender ainda mais esse papo, que já trouxe bastante informação, pode ter bugado o cérebro de vocês aí, mas acredito que já tem muita ideia legal para você aplicar no seu dia a dia. Então, diz aí nos comentários se você já está fazendo isso, se você gostou, se você está com ideias aí, o que você planeja em fazer com esta ferramenta agora que você sabe disso daí. Ou se você está com medo de que ele acesse suas informações e você vai bloquear isso daí, não vai liberar. Beleza? Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Se você quiser aprender muito mais, nós já temos alguns cursos e outros estão vindo por aí. Além disso, temos também o nosso serviço de suporte, consultoria e aulas particulares. Temos também nosso canal no Telegram e nosso grupo no WhatsApp, ambos gratuitos, onde só a gente fala, para não ter bagunça. E também temos a nossa área de membros aqui dentro do YouTube mesmo, e é super baratinha. Basta você clicar ali em Seja Membro, algumas possibilidades vão abrir para você, veja qual te interessa e vem fazer parte com a gente. Todos os links estão aí abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que a gente posta e compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!